Ok, né, pessoal? Então vamos lá, de novo. Bem-vindos, né? Então tem gente que está chegando pela primeira vez aqui, né, na segunda aula, né? Eu vou reforçar então que a ideia desse treinamento, né, é estabelecer para aqueles que não tiveram contato ainda com o ImaDJ, né, algumas funcionalidades dessa ferramenta para que as pessoas consigam avançar, né, aos pouquinhos, de acordo com os problemas que elas forem enfrentando no processamento de imagem digital, né? É, é um programa de código aberto, né, que se tornou muito popular, né, mundo afora. E pelo fato de ser um software de código aberto, ele recebe contribuições de centenas, quiçá milhares de pessoas, especialistas em desenvolvimento, né, espalhadas no mundo afora. Então, ele tem um plugin, uma ferramenta de plugins, que são rotinas prontas de processamento. Prontas, eu vou mostrar aqui, deixa eu voltar. Vou abrir o feed. Vou colocar aqui, todo mundo vê o feed aparecendo aí na frente da aula 2. Pessoal? Sim, tô vendo. Sim, Isso, né? Aqui, olha só, aqui tem em plugins. Se eu clico aqui, aparece uma lista de coisas aí. Eu vou detalhar um pouco algumas dessas aqui hoje ainda, mais para frente, mas só para mostrar como esse software cresceu. Isso aqui são rotinas prontas para um determinado tipo de tratamento, né? Um que eu vou explorar em uma aula específica para ele, segmentação, tá aqui, é o VICA, a segmentação treinável. É um plugin de inteligência artificial que você ensina para ele o tipo de estrutura que você quer separar na sua imagem, e a partir disso, ele sozinho interpreta as outras imagens. Então, existem aqui uma série de plugins, de ferramentas prontas, de rotinas prontas de tratamento, de processamento de imagens. Então, se você tem um problema de processamento de imagens, faça uma busca minha sugestão é faça uma busca pela internet, verifique isso, porque assim, eu te digo que com mais de 95% de chance, alguém já trabalhou no seu problema e já deixou uma rotina prontinha para você ali ou disponível na internet que você possa implementar no Fit. No meu caso, eu tenho assim, desde que eu comecei a trabalhar com essas coisas, apenas uma vez que eu não achei o negócio 100% pronto, mas a implementação que eu tive que fazer para se adequar ao meu caso foi uma coisa muito trivial, né? Admitir mais uma pessoa aqui. Tá? Bom, gente, o que que a gente viu até agora? Uma revisão do que foi visto semana passada. Nós vimos, então, que existem dois tipos de imagem. A gente vai se concentrar nas imagens que são tipo mapa de bits. Então, a nossa imagem ela é uma matriz de quadradinhos, onde cada quadradinho recebe um tom, que pode ser um tom de cinza ou uma cor, né? A gente entendeu o conceito de profundidade de tom, o conceito de bits e bytes, e a mensagem que fica dessa história de bits e bytes aqui é o seguinte: uma imagem preto e branco como essa que está aqui, é uma imagem de 8 bits, em tons de cinza, ela tem aproximadamente 1 byte por pixel. Então, se você fizer uma imagem de 1024 por 1024, você vai ter uma imagem de 1 megapixel. Significa que o seu arquivo vai ter 1 megabyte. Isso é importante para você dimensionar tamanhos de arquivo e quando o volume de imagens é muito grande, você tem que começar a se preocupar com tamanho de arquivo, armazenamento, o seu HD é de 1 tera, 2 tera, 500 gigas, essas coisas. É bom ter isso em mente. Mas a mensagem principal de toda aquela discussão de bits, bytes, tudo é que isso. Uma imagem de 8 bits tem 1 byte por pixel, então a imagem de 1 megabyte vai ter perdão, de 1 megapixel terá em torno de 1 megabyte. No caso de uma imagem RGB, cada pixel agora tem uma cor que é formada da combinação de vermelho, verde e azul. Cada um desses tons pode variar em 256 tons, assim como o cinza, agora o verde. Então, no caso de uma imagem RGB, você vai ter 256 ao cubo, tons cores permitidas.
Então, você tem 16 milhões de cores permitidas para uma imagem de 8 bits RGB. Mas, você triplica, então, o valor aqui. Numa imagem de 8 bits, preto e branco, você tem 256 tons de cinza permitido por pixel, enquanto aqui você tem 256 vezes 3. Então, seriam 3 bytes por pixel numa imagem RGB. Essa discussão toda gerou para a gente que qualidade da imagem, então, se define por resolução, que é o número de pontos. Alô? Número de pontos e a quantização, que é o número de cores, ou o número de tons que você tem por pixel aqui. Associado sempre a uma imagem tem um histograma de distribuição de tons, que é uma distribuição populacional. Ela te mostra como os pixels se distribuem em função dos tons que eles ocupam, né? Nesse caso aqui eu tenho um grande pico de população perto do mais escuro aqui, e um outro pico de população perto do mais claro aqui, e quase ninguém aqui nos pixels brancos. Isso vai ajudar a gente a entender daqui a pouco como é que você faz ajustes de brilho e contraste, como otimizar os ajustes de brilho e contraste. O histograma sempre traz informações do número de pixels, número de contagens, o valor médio ocupado por essas coisas, a largura da distribuição, que está aqui como desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo da distribuição. Agora sim, o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês sobre armazenamento e cuidados com o processamento de imagem, algumas regras básicas. Como eu discuti semana passada, quando eu falei sobre formatos de imagem, TIFF, JPEG, PNG. PNG, só complementando uma coisa que a gente teve discussão passada, PNG é mais apropriado para imagens RGB, né? Para quem trabalha com web design, aí parece que PNG é mais adequado para a internet, mas é melhor para imagens RGB. Que cada equipamento de aquisição, a gente está falando especificamente de microscopia, ou equipamentos científicos que geram imagens como resultado, como output, eles têm formatos próprios, né? Leica, Zeiss, esses fabricantes todos, seus softwares de captura geram imagens em formatos próprios, que depois você pode converter para o formato que você quiser trabalhar. Sempre salve uma cópia dos seus dados no formato oferecido pelo equipamento, no formato cru. RAW é de cru. Por quê? Porque esses dados, eles trazem num conjunto uma coisa chamada metadados, um conjunto de metadados, informações sobre o setup experimental com que aquele resultado foi obtido. Informações de foco, qual a lente utilizada, qual tensão utilizada, tudo que envolver a sua medida fica ali armazenado por trás da sua imagem. Então, sempre salva uma cópia nos seus formatos RAW. Para o processamento, eu mostrei rapidamente aqui a questão da compressão desses processos. Exporte seus dados em TIFF e salve esses dados. Nunca processe ou modifique seus dados originais. Então, na hora que você quiser trabalhar com o ImageJ em uma imagem, faça uma duplicata dela e trabalhe em cima da duplicata. E faça backup. Por favor, façam backups, tá? Tantos quantos forem possíveis. Tá? É melhor pecar pelo excesso, nesse caso aqui. Sobre essa história de salvar os seus dados no formato cru, vou colocar o ImageJ de novo aqui na tela. Deixa eu adiantar só uma cena dos próximos capítulos. Isso aqui. Eu deixei essa tela em branco de propósito, porque aí eu posso trabalhar com o ImageJ, abrir as coisas aqui e, e fica mais claro para as pessoas. Vamos fazer um tour rapidamente sobre... Douglas, Oi.
É, desculpa te interromper, eu queria fazer uma pergunta Pode fazer. sobre, sobre essa informação de salvar o dado no formato cru. Hum, Pelo menos no sistema que a gente tem aqui das AIS, mesmo que a gente salve em TIFF, ele salva um arquivo de metadados. sim. Mesmo assim, eu preciso salvar no formato das AIS? Não, se ele já faz isso automaticamente, você não precisa ter esse retrabalho, né? Uhum. É Não, porque então. é porque existem a maioria, não vou falar a maioria, né? Os softwares mais comuns para mim, com os Uhum. equipamentos que eu já trabalhei, você tem a opção de salvar no formato próprio do fabricante ou exportá-lo em TIFF ou JPEG, né? E eu falo por Uhum. isso, por facilidade ali na dinâmica, você quer obter, você quer produzir e quer obter mais imagens, e acaba que 2 segundos que você perde em exportando em dois formatos diferentes, acaba fazendo diferença às vezes. Então Uhum. gera para a gente uma certa preguiça. Ah, não, já vou salvar em TIFF direto. Só que depois a gente paga o preço por isso. Tem aquela informação que você quer buscar e não sabe como. Sim, Tá? Ok, eu vou fazer o seguinte: obrigada. eu vou mostrar um truque para vocês aqui, no caso de você esquecer de salvar o dado cru e salvar em TIFF e quiser obter as informações das suas coisas. Não tem nada a ver com ImageJ, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar aqui o meu Explorer aqui, eu consegui aqui, tá? Tem aqui umas imagens que a gente vai trabalhar nisso aqui, eu vou escolher uma delas, essa aqui, por exemplo. Eu vou, com o botão direito do mouse, eu vou clicar em cima é uma imagem TIFF, tá? E vou pedir para abrir com o bloco de notas. Todo mundo está vendo isso aí? Gente, eu preciso de retorno de vocês. Eu sei que é online, mas eu preciso de retorno, tá? Sim, estamos vendo. Tá. Então Estou. aparece esse monte de coisa criptografada aqui. Se você rolar até o fim, olha aqui, que bonitinho. Deixa eu começar aqui do início, ó. Aí ele começa o sistema, ó. Tipo do sistema que eu usei para obter aquela imagem. Um microscópio do tipo Dual Beam, com o número de série, a versão do software, a fonte, que é um field emission, um microscópio eletrônico de varredura, a coluna FEG, a lente final, o modelo da câmera, o modelo do estágio, a bomba é uma bomba turbo, se eu usei o modo de baixo vácuo, alto vácuo, a apertura, então assim, aquele conjunto de metadados que já vem automaticamente quando você salva o formato cru, quando você converte para TIFF, ele está presente, só que ele está por trás. Se você abrir a sua imagem TIFF como um bloco de notas, você acha essas coisas aqui, ó. Agora aqui vem a informação do feixe, ó. 5.000 volts que eu usei, o spot que eu usei, os valores de astigmatismo, deslocamento de feixe, rotação da imagem, tá tudo aqui. Entenderam? Então, Sim, tá? Então, esse é um truque, caso vocês não por algum problema, não tenham salvo a sua imagem no formato do fabricante e queiram obter essas informações. Repetindo, imagem TIFF, clica com o botão direito e abrir com bloco de notas. Você vai achar todas as informações da imagem lá. Então, gente, aqui o FIG. O FIG é esse negocinho modesto aqui e muito poderoso. poderoso. O Então, você vê que tem aqui uma série de menus já pré-estabelecidos quando você instala e uma série de ferramentas que já são pré-selecionadas aqui embaixo. Existem outras, né? Desculpa, toda hora que eu clico fora, ele foge. E cada menu tem uma série de submenus que permite que a gente trabalhe de maneira muito ampla, né? Então vamos começar aqui rapidamente. Eu vou passar um tour aqui rápido por algumas coisas que eu acho mais importante falar. O primeiro, File, o primeiro submenu, File. É um menu de Windows praticamente, onde você vai abrir um novo arquivo,
né? É criar um novo arquivo, abrir um arquivo. Se você tem uma sequência de imagens e quer abri-las em sequência, você abre o primeiro e depois vai clicando aqui em Open Next, ele vai abrindo os segundos. Ele tem logo abaixo aqui essas amostras, ele já vem com um conjunto de imagens de amostra. Para vocês quiserem treinar as coisas que a gente está falando aqui, vocês não precisam procurar imagens na internet direto, já existe aqui, ó, uma série de imagens aqui que você pode brincar com elas. Ele demora um pouquinho, mas ele abre. Aqui, uma que nós vamos ver muito nesses cursos de processamento de imagem, aparece muito essa moça que chama Lena. Essa imagem tem uma história que mais tarde eu conto para vocês rapidamente, até por respeito a ela, porque ela é usada, mas ela nunca recebeu nada por isso. Então, aqui em OpenSample, você tem uma série de, né, coisas de confocal para treinar, existem filtros de transmissão, então tem imagens de todo jeito aqui que você possa usar. Se você abriu uma sequência, você pode, fechou uma imagem sem querer, você pode voltar aqui apenas em Open, abrir as recentes, né? E aqui, essa história que eu estava falando sobre os dados crus. Não necessariamente você precisa converter a sua imagem do formato Zeiss, Leica, Thermo Fisher, Brooker, etc., para trabalhar no Fish. Do mesmo jeito que a comunidade toda cria plugins a todo tempo e acrescenta aqui plugins, protocolos prontos de processamento de imagem, eles também deixam aqui plugins que abrem já os dados que você precisa. Então, dentro aqui você já pode importar direto a sua imagem. Veja que assim, ó, a mira Leica tem outra série aqui de coisas aqui, de formatos diversos, que são os formatos dos próprios fabricantes. Então, você consegue importar o dado sem ter que convertê-lo para TIFF, ou JPEG, ou BMP, o que seja. Inclusive, se você tem uma tabela com os números dos pixels, você traz ele para cá direto. Existem outras ferramentas para isso. Bom, fechar, uma ferramenta que eu uso bastante quando eu estou com um monte de imagem aberta, que é fechar todo mundo, close all. Os clássicos, né? Salvar, salvar como, reverter, ajustar, se você quer como que é a imagem, imprimir, exportar e tudo. Editar. Editar também tem as ferramentas clássicas, né, de todos os programas feitos principalmente para Windows, né, mas já abrange mais sistemas operacionais, né? Desfazer, lembrando aqui uma ressalva. Nem tudo que o FIG faz pode ser desfeito. E ele só desfaz a última atividade. Então, se você fez um monte de coisa em sequência, né? Apagou, riscou, borrou, sei lá, coloriu, e você quer desfazer, você só desfaz o coloriu. As outras já não tem jeito. É sempre uma a uma. E algumas atividades ele não deixa, né? Algumas operações ele não deixa de fazer. Copiar, colar, copiar para o sistema, às vezes você quer copiar, porque aqui cortar e copiar é só dentro do próprio Fish. Você vai copiar uma coisa dele para colar nele mesmo. Se você quer copiar uma coisa dele para colar em um outro sistema, tipo um PowerPoint ou um Word, aí você tem que copiar para o sistema. Paste, paste Ctrl, limpar, limpar por fora. Isso aqui é o seguinte: você vai fazer uma seleção na sua imagem. Para selecionar, você seleciona aqui as ferramentas, que também são ferramentas que desde que o Word entrou na vida das pessoas, a gente sabe. Selecionar um retângulo, selecionar uma forma oval, uma forma poligonal, desenhar, selecionar uma reta, medir ângulo. Se você fizer uma seleção dessa na sua imagem, você tem aqui, por essa ferramenta, você pode limpar o que está dentro da seleção ou o que está fora da seleção. Nós vamos usar isso aqui quando eu for mostrar para vocês o fio de Fourier, né? Preencher uma região da seleção, desenhar, né? E inverter contraste. Já tem uma ferramenta pronta aqui para isso. Para abrir uma imagem no feed, você pode vir por File Open, ou você pode só pegar a imagem e arrastá-la até aqui e ele abre. Aqui. Então, aqui eu posso, pelos menus de baixo aqui, para essas ferramentas, vamos lá. Você pode fazer uma seleção retangular
E aqui uma dica para quem ainda nunca usou isso é para qualquer editor de imagem, não é só para o Fiji, não. Enquanto você faz uma seleção retangular ou oval, se você clicar na tecla Shift, quando você arrastar, aí você vai fazer um polígono regular, é um quadrado. Se eu não clico na tecla Shift, eu fico livre para fazer um retângulo do jeito que eu quiser. Mas se eu quiser fazer uma seleção quadrada, basta clicar em Shift e arrastar, que ela vai ser sempre, os lados vão ser sempre iguais. O mesmo vale para uma seleção oval. Aqui eu posso fazer uma elipse de qualquer jeito, mas se eu clicar na tecla Shift do meu teclado, agora é um círculo perfeito. E aí, eu posso arrastá-lo aqui para onde eu quiser. E digamos que eu quero selecionar somente essa esferinha aqui, Edit, Clear Outside. Pronto, eu limpei o resto. Ou eu quero deixar o resto e limpar só isso aqui. Edit. Pronto, eu limpei só ela. As ferramentas que têm essa setinha vermelha, significa que você pode editar as coisas que estão aqui ainda. Então, se eu clicar nessa setinha... Ah, é porque eu estou com um negócio ativo aqui. Ah, aqui, ó. É porque apareceu do lado de cá. Ele me dá ferramentas aqui para que eu possa trabalhar. Me dá mais opções de editar as coisas que estão ali. É porque abre tudo no outro monitor, eu tenho que ficar puxando para cá. Por exemplo, eu cliquei na linha, quando eu cliquei aqui no vermelhinho, aparece aqui opções de largura de linha que eu vou desenhar. Se você clicar com o botão direito, aparecem mais opções. Então, todas essas que tem essa coisinha, essa setinha vermelha aqui, quando você clica com o botão direito, significa que você tem mais opções de edição, de escolha sobre o objeto que você quer trabalhar. Medida de ângulo é um negócio interessante. Quando você clica aqui, aí você vai fazer a seleção aqui, é medir o ângulo entre duas coisas. Aí agora, aqui em analisar e medir, aparece aqui o ângulo entre essas duas retas que eu desenhei. Aqui eu escolhi duas coisas aleatórias, só para mostrar o uso da ferramenta. Mas isso é muito útil em determinado tipo de imagens. Existem outras ferramentas. Se você quiser escrever na sua imagem, clicar aqui, e aí vai abrir a caixa de texto aqui. Aqui é o seguinte, se eu escrever qualquer coisa aqui, teste. Para que essa coisa fique fixa na imagem, eu tenho que fazer Ctrl D. Só aí o meu teste aparece aqui. Ficou em cinza, a gente pode editar depois a cor. Se eu só escrever e não fizer nada, ela fica flutuante sobre a imagem, mas ela não fica fixa. Mas vocês podem explorar depois sozinhos. Zoom significa, se eu clico aqui, o zoom será dado em torno da região onde eu clicar com o mouse. Mas você também pode usar o seu teclado, usando as teclas mais e menos. E observe que aparece um quadrado aqui. Esse quadrado azul maior representa a sua imagem inteira e o menor é a área que você está visualizando aqui, para que você tenha uma ideia geral de quão ampliado ou quão reduzido você está. A ferramenta de mexer, quando você dá muito zoom, e aí você precisa ajustar um pouco, a mãozinha que arrasta a sua imagem para cima, para baixo, para onde você quiser. E o Picker Color. Se você clicar aqui, ele vai adquirir a cor da região que você clicar, e aí você pode desenhar em cima com aquela cor. Pintar. Esse aqui exige uma seleção, o baldezinho aqui. São as mesmas ferramentas que já foram desenvolvidas lá no Paintbrush, lá em 1900, Guaraná com rolha, né?
Eu vou voltar aqui para os menus e essas coisas aqui a gente explora, porque essas aqui são ferramentas que estão disponíveis aqui dentro. Eu vou fechar essa imagem, porque eu fiz muita alteração nela, ele não vai me deixar desfazer, então eu vou fechar sem salvar e vou abri-la de novo. Não, não precisa abrir imagem agora não, porque eu vou mostrar só os menus. Então eu parei aqui. Então aqui são ferramentas meio que autoexplicativas. A parte de processamento vai começar aqui, imagem. Quando você passa o mouse aqui em imagem, aparece essa série de submenus. Primeira delas é tipo. Aqui ele me dá os tipos possíveis com que eu posso transformar as imagens. E esse tiquezinho aqui me mostra qual que é o tipo da minha imagem. Que é a mesma informação, tem jeito não, vou ter que abrir a imagem. Essa aqui. A própria imagem já me traz essa informação aqui em cima. Então, ela aqui me dá o tamanho que essa imagem terá, o tamanho físico se eu a imprimi-la, a resolução dela em pixels, o tipo de imagem é uma imagem de 8 bits e ela ocupa 236 KB no meu disco rígido. Se eu venho aqui imagem e tipo, ele também me fala, é uma imagem de 8 bits, informação que eu já sabia. Eu posso transformá-la em uma imagem de 16 bits, basta clicar aqui. Olha, ela virou uma imagem de 16 bits com 471K. Aumentei aqui o custo. Para essa imagem em particular, eu não ganho nada fazendo isso. Mas existem alguns processamentos em que você faz conta com o valor de cada tom de cinza que está por trás de cada pixel, em que você precisa ampliar esses valores. E aí pode ser interessante fazer essa conversão de 8 para 16. Mas, em geral, a gente faz o contrário. A gente pega uma de 16 e joga para 8 para trabalhar de maneira mais rápida. Porque processar 8 bits é muito mais rápido do que processar 16. Então, vou voltar aqui para 8 bits. Então, aqui ele te diz o tipo de arquivo que você tem e você pode transformá-lo em outros. Alguns não vão ser permitidos devido à origem do seu arquivo, mas a maioria você consegue. Outra coisa que tem logo abaixo aqui, ajuste. Sempre que tiver essa seta do lado, significa que você tem ainda uma lista de submenus, né? Em alguns casos, você vai abrir uma lista, aí do lado uma lista que vai te permitir uma lista e outra lista. Por isso que eu falei, o negócio é quase infinito. Então, aqui, em Adjust, o primeiro deles, brilho e contraste, que né, é um nome autoexplicativo, balanço de cor, limiares, é uma coisa que a gente vai estudar bastante. Eu vou definir limiares. Quando eu clico aqui, aí alguém me perguntou semana passada, por que que eu tenho que prestar atenção no histograma? Aqui é uma aplicação, eu vou definir limiares. Eu quero eliminar, por exemplo, aqui na minha imagem, eu quero deixar só as bolinhas, eu não quero o fundo. Eu quero estudar só as bolinhas. Então, eu vou estabelecer aqui qual é o tom de cinza, a partir de qual tom de cinza eu vou cortar. Eu vou cortar só os mais escuros? Ou eu vou cortar alguns escuros? Ou eu vou cortar todos os escuros e deixar só os mais... Eu vou deixar só os mais branquinhos. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Existem aqui alguns métodos automáticos, você não tem que ficar aqui fazendo isso no olho, tem alguns métodos automáticos. No momento oportuno, nós vamos discutir alguns deles que vão ajudar nessa escolha de qual é o limiar, né? Então, aqui, image, ajuste, aqui, limiares. Limiares para imagens coloridas. Aqui é o tamanho da imagem, a gente já viu ali quanto que é, você pode mexer. Aqui o tamanho do canvas. Canvas é o quê? É a área na qual você vai colocar a sua imagem. No meu caso, ela está exatamente 512 por 443. Então, quando eu abro minha imagem, eu estou otimizando. A imagem ocupa toda a área disponível do Fiji. Mas se você não se sentir confortável com isso, você pode vir aqui, abre uma janelinha que eu não consigo arrastar. Por quê? Só um minuto, gente. Tô com... Ah, sim.
abre uma janelinha para você refazer, então eu vou aumentar a largura aqui de 512 para, sei lá, 600. Então agora eu tenho aqui, ó, uma área de trabalho maior do que minha imagem. Isso aí é pessoal, cada um escolhe o que achar melhor, mas existe essa possibilidade. Às vezes você quer anotar alguma coisa do lado da imagem sem entrar na imagem mesmo. Eu vou voltar aqui. Ok, aí existem algumas opções automáticas, né? E vou deixar aqui, cada um explore aí por si. E aqui, informações sobre a imagem. Informações que a gente já tem. O feed, ele é muito recursivo e, por causa disso, ele é muito redundante em muita coisa. Você pode fazer a mesma coisa de várias maneiras possíveis, né? Quando você clica aqui em Show Info, ele abre uma janela te dando todas as informações da imagem. O título, a largura dela, física, no caso de impressão, tamanho, resolução, 34 pixels por centímetro, tamanho do pixel, bits por pixel, então ele fala aqui 8 bits por, né? A faixa de distribuição de tons de cinza é uma imagem que não teve limiar, uma imagem que não foi calibrada, e o endereço dela, onde que ela está no meu computador e por aí vai. E as propriedades, que, como eu disse, é uma informação redundante, mas ela traz mais coisas. Então, o número de canais. Como é uma imagem em tom de cinza, eu tenho só um canal. Se ela fosse uma imagem RGB, eu teria 3 canais, né? Não é um empilhamento, é uma imagem só. O slices aqui se refere a quando você faz cortes e, Sim. e você tem um empilhamento de imagens para reconstrução de volume. Ou, no caso de um vídeo, o número de frames, né? A unidade de comprimento que está sendo usada, e, de novo, largura, o tamanho do pixel em função das medidas que foram dadas para ela quando foi tomado isso aqui. Aqui, uma coisa que é interessante, cor. Ele já tem aqui pronto uma série de ferramentas que também estão dispostas nos nossos menus que permite que você trabalhe com cor. Split channels. Numa imagem RGB, você tem um canal de vermelho, um canal de azul e um canal de verde. Todos juntos para formar a sua imagem colorida. Você pode, clicando aqui, você pode separá-los em 3 imagens independentes. E trabalhar em um canal só e depois fazer, juntá-los novamente. Ou você pode rearranjá-los aqui. Opções de Sim. canal. Não, ele está ocupado. Quem é? Só um minutinho, gente. Karine. Ele está Depois do ocupado almoço. agora. Depois do almoço, estou em aula. A partir das 11h30. Uma. Não, a partir das 13h. Isso. É o Wesley aqui, tá? O Wesley aqui. Meu nome. Da onde? Tá certo. Eu falo, sim. Beleza. Ok. Gente, desculpa. Tive um pequeno problema aqui. Eu parei aqui no arranjo de canais. Você pode arranjar esses canais de maneira diferente. Você pode trabalhar com eles, você pode mexer nesses canais e criar ferramentas específicas para ele. E aqui, eu vou pular aqui alguns comandos e tem um negócio chamado aqui LUT, que é chama Lookup Table. Na verdade, ele vai te mostrar a relação de tons de cinza. Ah, não vai dar certo, não.
ele te mostra aqui a relação de tons de cinza com o que você vê na sua tela. Então, nesse caso aqui, é essa linha, é 1 para 1. Então, ou seja, se você tem um pixel preto, você vai vê-lo como preto. Se você tem um pixel branco, você vai vê-lo como branco. Você pode alterar essas coisas. Na verdade, quando você mexe no contraste, você está mexendo nessa lookup table, no LUT aqui. Mas você pode processá-lo aqui e brincar com essas coisas. Aqui, editar LUT. Aparece essa janelinha aqui. Então, eu tenho aqui 256 tons, do branco ao preto. Não necessariamente todos esses tons estão aqui dentro. Mas digamos que eu queira mudar essa imagem aqui, eu quero que todos os meus... A variação desse cinza mais claro aqui, é só clicar em cima do quadradinho e arrastar. Até o branco total, eu não quero que seja branco mais. Quando eu solto, ele vai pegar o primeiro pixel aqui e vai falar, o que você quer fazer com ele? Eu quero mudar o canal de azul dele, eu não quero que ele seja... Eu quero que ele vá do 0, e aí na combinação das outras coisas, vai estar amarelo. Isso foi no primeiro. Aí no último pixel, eu vou agora colocar um pouquinho para baixo do branco aqui total. O que ele vai fazer agora? Ele vai transformar todos esses tons nessa variação que eu acabei de escolher aqui. E vai pegar todos os pixels aqui dentro que estão distribuídos nessa faixa e vai pintar de amarelo. Então, é uma maneira de você editar cor na sua imagem tom a tom. Se você tem um tom específico que tem algum significado físico para você, que representa alguma coisa na sua medida, você pode destacá-lo assim. Isso. E as outras informações são informações aqui, já alguns plugins automáticos, que, como eu disse, se você tem um problema específico e achou que na internet esse é o cara que vai resolver o seu problema, você pode clicar diretamente nele, que ele já faz tudo para você. Eu não vou perder, assim, não é perder tempo, eu não posso me prender a mostrar um por um, não, gente, senão a gente vai acabar fazendo uma cadeira cativa de um semestre inteiro, né? Eu vou ter que dar prova, é aquela coisa toda. Até porque tem muita coisa aqui que eu nunca trabalhei. Então tem uma parte da minha ignorância particular também, né? Stacks está relacionada a quando, como eu falei antes, você tem um empilhamento de imagens. Você precisa trabalhar com as suas imagens empilhadas. Eu vou ter um dia específico a mostrar sobre isso. Está relacionado com reconstrução tridimensional também, né? Aqui você pode adicionar uma camada nova que se você tiver esquecido, você pode deletar uma camada, de repente, na sua produção de imagens em série, você tem uma que não ficou muito boa, você pode ir para a próxima, voltar, ajustar. Se você tiver uma sequência de imagens que foram tomadas de maneira independente, você pode delas para um empilhamento. Se você tem um empilhamento que quer transformar todos em imagens independentes, você pode vir por aqui. Você pode fazer montagens. Pegar uma pilha, mas você quer que essas pilhas sejam mostradas como uma matriz de 3 por 3 imagens. Fazer aqui. Reescalar e outras algumas funcionalidades aí. Você vê que vão abrindo aqui, ó, animação, fazer animação, ferramentas aqui que deixa você ir da montagem para o contrário, para fazer a pilha, e por aí vai, né? Algumas ferramentas aqui. Crop permite que a gente tire uma seleção aqui. Por exemplo, a imagem que eu faço nesse microscópio, ela sempre sai com essa barra de informação. Não existe imagem abaixo dessa imagem de informação. Em alguns casos, você não quer mostrar isso tudo, tá? Fica muito poluído para o seu artigo, para a sua revista, para o seu pôster, para a sua apresentação. Você acha que isso aqui está muito poluído, a única informação que interessa aqui é a barra de escala. Então, vamos tirar isso aqui. Então, você vai selecionar toda a imagem, exceto a barra, e quando você clicar aqui em Crop, pronto. Resolvido o problema. Eu vou dar um undo, porque eu fiz uma coisa aqui que eu disse que não é para fazer. Eu estou trabalhando diretamente na minha imagem, mas é porque o comando chegou agora. Em imagem,
O comando seguinte é aquele que eu falei. Eu vou trabalhar com processamento da minha imagem, duplicar. Quando você clica em duplicar, aparece essa janelinha aqui perguntando, tá? Que título você quer dar para sua duplicata? Eu vou chamar aqui, sei lá, teste. Ok. Pronto. Agora eu tenho uma duplicata chamada teste, que eu posso editar do jeito que eu quiser e o meu arquivo original está aqui. São e salvo. Tem que lembrar que esse teste não está salvo ainda. Então, é depois que eu fizer todo o processamento que eu venho aqui salvá-lo como. Mas, pelo menos eu estou poupando a minha imagem original de algum estrago. Posso renomear um arquivo. E uma coisa interessante. Essa é uma imagem de 512 por 471. Uma resolução horrível nos dias de hoje, né? Olha só, à medida que eu vou dando zoom, os pixels começam a aparecer. Então, assim, não é uma imagem muito precisa para trabalhar. Eu não tenho muita resolução para definir aqui as bordas dessas esferas, né? Para fazer medida aqui. Então, digamos que, bom, foi feito, fiz o processo, tirei a amostra do sistema, não tenho mais como voltar lá para fazer uma imagem mais resolvida, mas eu preciso. O editor gostou da imagem, mandei para a revista, mas ele falou que tem que ser uma imagem com 300 pontos por polegada, 300 dpi. Vocês lembram dessa discussão da aula passada? Essa imagem aqui, eu mostrei lá, ela não dá 300 dpi. Eu preciso, então, aumentar o número de pixels. Só que eu não posso refazer a imagem. Então, aqui em Process, perdão, Image, Scale. Quando clicar aqui, abre essa janela e pergunta como que eu quero reescalar esses pixels. Nesse caso, eu quero duplicar. Então, eu vou colocar um fator 2 aqui. Observem que a largura em pixels, que era 502, mudou para 1024, e a altura, que era 471, mudou para 942. Quando eu faço isso, olha, ele gera uma nova imagem com um número maior de pixels. Continua tendo o mesmo tamanho físico aqui, se eu fizer a impressão. Continua sendo uma imagem de 8 bits. Obviamente, dobra, porque eu dobrei o número de pixels. E agora eu consigo dar um pouco mais de zoom. Eu vou perder um pouco de qualidade, mas é muito pouco. Mas agora eu tenho uma imagem que satisfaz os critérios de impressão que o povo eventualmente me pediu. Douglas, Oi. só uma pergunta, porque eu vi na ferramenta, né, o Scale, eu até achei que você ia falar alguma coisa sobre a escala. A escala daqui a Mas, pouco. então tá bom, então vou esperar. Tudo Mas certo. não pode adiantar a sua pergunta. Não, é só porque quando você falou no crop, eu vi que foi retirada a escala. Eu fiquei pensando Isso. como recolocá-la aqui. Não, que bom que eu fiz aquilo de propósito para alguém me perguntar isso. Falar, mas e aí, a imagem vai ser em escala? E eu vou ensinar como fazer isso. Ok. Né? Tá por aqui, quer ver? Ó, aqui, ó, em ferramentas, Scale Bar. Só que para fazer isso, você tem que ensinar para ele que esse número de pixels aqui tem 200 nanômetros. Tá? E a palavra resolução que eu estou usando até agora, gente, a resolução que a gente fala, o conceito de resolução que a gente usa quando compra celular. Qual que é a resolução da câmera? É o número de pixels. Eu não estou falando de resolução do experimento, não, assim, da frequência, do comprimento de onda da luz, do elétron ou do raio-x que você está usando, não. Tá? Esse tamanho. Não, Samuel, o tamanho do pixel muda. Como eu dobrei o número de pixels, o tamanho do pixel ele vai para a metade. Na minha imagem aqui, isso não apareceu porque eu não fiz nenhum escalonamento ainda. Eu não calibrei o FIG para saber o tamanho com a barra de escala. Esse é o processo que eu vou fazer daqui a pouco. Né? Na verdade, eu estava falando sobre isso, né? Então tá, então eu vou adiantando a pergunta dela aqui, já vou mostrar essa ferramenta que é o seguinte.
Então, tem aqui a minha imagem, essas informações que aparecem aqui, esse valor em centímetros, é o tamanho que essa imagem vai ganhar se eu imprimi-la num pedaço de papel. Tá? Isso não tem nada a ver com as medidas das estruturas que estão ali. A parte analítica, agora eu quero medir essa esferinha. Se eu simplesmente abrir a minha imagem aqui, vou dar um zoom numa esferinha dessa aqui, colocar aqui, eu vou medir o diâmetro dela, eu vou pegar aqui, vou selecionar de uma ponta a outra aqui, e vou medir esse comprimento. Analisar, medir. Aparece aqui, ó. Tá dando aqui um comprimento de 9,966. 9,966 o quê? Né? Ou seja, para fazer qualquer medida das estruturas representadas na sua imagem, a primeira coisa que você tem que fazer é calibrar a sua imagem, é ensinar para o FIGE quanto que isso aqui representa. Então, vou adiantar esse passo aqui, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou dar um zoom, olha, eu coloquei o mouse aqui em cima, eu vou dar mais. Vou aumentar tanto quanto eu conseguir a barra de escala para facilitar a minha vida aqui, para ela ficar grande na minha tela. Com a ferramenta da linha aqui, eu vou selecionar a barra de escala aqui. Eu posso estar errando aqui em 1 pixel para mais ou para menos, mas eu acho que 1 pixel para mais ou para menos é aceitável, né? Então, aqui em Analisar, tem aqui uma ferramenta chamada Set Scale. Abre aqui, então, uma caixa de diálogo que me avisa, ó, essa linha amarela aqui que eu tracei, ela tem 104,75 pixels. Não faz sentido eu trabalhar com um número quebrado em pixels, né? Pixel já é a única unidade, então 104,75 para mim é 105. E eu sei, porque está escrito aqui do meu microscópio, que ele foi calibrado com a amostra de referência certificada e tudo, que esse tamanho tem que ter 200 nanômetros. Então, aqui em distância conhecida, eu vou colocar 200 e aqui em unidade de comprimento, nanômetros. Razão de aspecto 1 para 1. Se você for repetir as medidas que você vai fazer nessa imagem em outras imagens, uma sequência de imagens que foram obtidas nas mesmas condições, na mesma ampliação, tudo certinho, se você tem uma sequência de imagens que foi tomada do mesmo jeito e você quer medir coisas em todas essas, você não precisa repetir esse processo imagem por imagem, não. Então, você coloca todos os dados aqui e clica em Global. A partir daí, todas as imagens que eu abrir vão estar escaladas para essas referências aqui. E aqui ele já até te fala, a escala agora, cada pixel representa meio nanômetro. Eu não vou adiantar essa discussão aqui não, essa aqui é uma discussão que eu quero ter depois, porque, assim, uma coisa que muita gente tem dúvida. Você vai ali no Shopping Oi comprar um... Shopping Oi, gente, para quem não é de Belo Horizonte, é um camelódromo que tem no centro da cidade. Você vai lá comprar um celular chinês, e ele te vende uma câmera de 48 megapixels. Então, você faz fotos fantásticas com seu telefone. Aí você vai comprar uma câmera CCD para o seu microscópio, os caras te vendem uma câmera de 4 megapixels, 5. Como se fosse a coisa mais poderosa do mundo. E aí você fica, uai, mas o celular chinês tem 48 mega, por que que a câmera científica de última geração só tem 5? E o que está relacionado aqui, sim, a questão é, 5 megapixels é mais suficiente. Porque a resolução que interessa para quem trabalha com imagem não é a resolução do ecrã, é a resolução da fonte. No meu caso, eu estou trabalhando com um microscópio eletrônico de varredura que tem uma resolução de 2 nanômetros. Significa que a menor estrutura que eu consigo, as menores estruturas, a menor distância, perdão, a menor distância que eu consigo separar nesse microscópio é de 2 nanômetros. Se eu tiver muitos pixels, eu vou conseguir fazer uma imagem com muitos pixels. Só que chega um determinado momento em que esse valor perde sentido. Veja bem aqui,
Eu estou numa imagem que tem meio nanômetro por pixel. A menor informação que o meu microscópio consegue resolver tem 2 nanômetros. Significa que eu vou precisar de 4 pixels para uma unidade de resolução do meu microscópio. Eu já estou perdendo, gente, informação aí. Eu não preciso de mais do que isso. Aí eu vou ter uma câmera que tem 800 pixels por nanômetro, eu vou ter aí, quer dizer, sei lá, um milésimo de angstroms em um pixel. Não faz sentido físico, tá? É um compromisso que você tem que ter com qual é a resolução que a sua máquina tem, resolução da estrutura que você vai olhar, né? Resolução em pixel é uma coisa, resolução em experimento científico é outra. Já acabei que eu falei tudo, já adiantei as cenas dos próximos capítulos aqui em tudo. Eu espero ter sido claro nisso, mas de qualquer forma eu vou voltar nesse assunto e talvez a coisa fique melhor. Bom, voltando à nossa vaca fria, o que eu fiz? Agora eu ensinei para o Fiji que essa barrinha tem 200 nanômetros e agora eu posso medir as minhas coisas com mais precisão. Então, vou voltar aqui, eu vou medir qual o diâmetro dessa esferinha. Então, tracei uma linha cortando ela no meio aqui. Quando eu pedi para medir, agora sim, 55,1 nanômetros. Não. Ok. Tudo isso por quê? Então, agora que eu ensinei para ele isso, eu posso tirar toda essa barra de informação fora, despoluir a minha imagem, e aí a dúvida que a menina teve, mas e a barra de escala? Então, aqui, de novo, ó, em analisar ferramentas, agora, quando eu clicar aqui em Scale Bar, ele abre uma janela para mim, falando, aqui aparece a escala. Ó. Aí eu vou escolher. Eu quero uma barra de escala de 100 nanômetros. Eu quero que a barra tenha uma altura de 4 pixels. Não, 4 está muito discreto. Eu quero uma barra de 10 pixels de altura. Não, eu sou exagerado. Eu quero uma barra de 100 pixels de altura. Não, ficou demais. Uma barra de 20 pixels de altura. Um negócio visível. O tamanho da fonte. 20. A cor. Preto fica bom aqui não, né? Deixar branco mesmo. Mas eu quero que ela tenha um fundo. Então, um fundo escuro. Tá? Onde vai ficar? Aqui ela está dizendo, do lado direito de baixo. Mas eu não quero do lado direito de baixo, porque eu vou escrever aqui alguma coisa lá. Eu vou colocar, então, do lado esquerdo, do lado. Vou colocar em cima. Vou colocar, sei lá. Vou voltar com ela, então, não gostei de nenhum lugar. E posso colocar na seleção. Se eu clicar em algum lugar aqui, isso aqui nem sempre funciona. Acho que eu tenho que clicar antes na seleção aqui. Então, você edita aqui a sua própria barra de escala. E aí, quando você salvar, isso fica impresso na sua imagem aí. Ok, eu adiantei aqui já umas coisas. Estava aqui, né? Em imagem, duplicar, renomear a escala, transformações. Aí a transformação de Word também. Você pode girar horizontalmente, verticalmente, trocar, rodar 90 graus, modificar. E aqui uma coisa que eu fiz semana passada, né? Que você pode... eu tenho aqui a minha imagem, como eu disse. Cada pixel tem um tom de cinza associado e cada tom de cinza ele é representado por um número de 0 a 255. Se você quiser ver esses números, né? Então aqui, imagem para resultados. Abre aqui, então. Agora a sua imagem está representada aqui. Então, o primeiro pixel que está no cantinho aqui, que é esse aqui, ele tem um valor de 156. Cadê ele?
X0, Y0. Eu não consigo colocar o mouse direitinho aqui, não. Ah, é porque eu não estou nele. Mas todos, aqui, ó. O X0 e o Y0 tem 167. Se eu colocar meu mouse nele aqui, aparece o 167 aqui em cima, ó. Então, ao invés de você fazer pixel por pixel para ficar lendo lá em cima na barra de informação do feed, você já tem todos aqui quando você usa essa transformação aqui de imagem para resultado. Do mesmo jeito, se você tem um arquivo de resultados que te traz só o valor de cada tom de cinza, você pode transformar aquilo em uma imagem a partir disso aqui. Zoom, zoom mais, zoom menos. Colocar coisas em cima. Se você já tem uma série de imagens pequenininhas, você quer editar a sua imagem, você aí faz um zoom dessa bolinha aqui numa imagem separada, mas quer colocar como um inset dessa aqui. Então, você pode adicioná-la como uma sobrecamada, como um overlay, adicionar a imagem, adicionar a seleção, e aí tem todas as opções. Aqui, então, como eu disse, as coisas são redundantes. Aqui tem um negócio chamado Lookup Table. Se eu clico aqui, ele já me dá uma série de possibilidades para trocar os tons da minha imagem. Eu estou com a imagem de tom de cinza, mas eu não quero que ela fique uma imagem de tom de cinza. Eu quero trocar, eu quero que fique uma imagem só em tom de azul. Então, vem aqui e coloco blue. Ou quero, então já está aqui, essa ferramenta, ela já está até aqui embaixo selecionada. Você mexer com isso, verde, sei lá, eu quero colocar, cadê? Um que ajuda a gente bastante, mas nessa imagem não vai ser bom não, aqui, tons que ele chama de fire, né? Então, isso aqui já fica pronto. Mas aqui também tem o lookup table, que é as mesmas coisas. Eu achei que esse aqui ficou bonito, mas seria mais bonito se ele fosse invertido. Então, vem aqui, ou me dá mais informação se ele for invertido. Então, tá aqui, ó. Inverter o LUT. Essa é uma das ferramentas que não permite desfazer. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é fechar. Por isso que é bom ter uma duplicada. Eu vou fechar e não vou salvar. E vou abrir novamente. Olha, foi não. Me abriu lá no outro monitor. Anotações, que é a mesma coisa que você pode usar aqui. Traçar coisas, edição de vídeo. E conversão de eixos. Isso aqui eu quase não uso. O threshold, sim, mas você pode aplicar um limiar que você já tenha pronto. Tem um limiar que você usa sempre ali, editado, que você já salvou nos seus coisas, você pode aplicá-lo ao invés de ficar procurando um por um. Process, essa é outro menu que a gente vai usar muito. Esses três aqui, imagem, process e analyze, a gente usa quase que o tempo todo. Então, aqui. Ele já tem uma série de ferramentas próprias, a maioria deles são filtros. Então, eu vou fechar essa imagem, porque para mostrar o que eu quero, eu preciso de outra. Eu vou pegar essa aqui que tem bastante ruído. Ele está reclamando. Ó. Lembra que eu fiz a calibração da escala global naquela primeira imagem? Aí ele está avisando, ó. Calibração dessa imagem conflita. É porque essa imagem foi feita numa ampliação diferente daquela outra. Né? Então, eu vou desabilitar a calibração global. Se eu não desabilitar isso aqui, ele vai transmitir para a imagem que vai abrir a mesma escala que estava na anterior que eu fiz. E a imagem foi aberta aqui. Então, observe que a sua imagem tem bastante ruído.
Então, ele tem aqui um processo de suavização pronto. Quando eu clico aqui, olha lá. Olha a diferença da imagem final. Eu vou duplicar. Oh, chato que às vezes a gente clica na imagem e ela sai para outro monitor. Deixa ela assim, ampliada. Então, comparem a diferença aqui. Se eu der aqui o suavizar, ele tirou o ruído. Olha como foi uma imagem mais... realmente suave, né? Mais lisinha. Eu posso fazer o contrário. Se eu tiver uma imagem muito embaçada e eu quero ressaltar algumas coisas, o Sharpen, no caso, ele aumenta o ruído, mas ele definiu melhor as fronteiras das coisas aqui. Digamos que eu estou com uma imagem que eu preciso encontrar as bordas, eu estou com dificuldade de medir as coisas, de encontrar as fronteiras. Ele acha isso para você. Ele encontra as fronteiras aqui. Ele encontra máximos de intensidade. Aí ele te faz umas perguntas sobre qual que é a tolerância. Eu coloquei um valor qualquer aqui, então ele vai agora marcar cada ponto de máximo. Essa imagem aqui não é uma imagem boa para usar essa ferramenta, porque ela tem vários pixels em branco ou próximo de branco. Mas ele vai lá e marca para vocês quais são os maiores pontos, os maiores valores aqui. Essa é outra ferramenta que não permite desfazer, eu tenho que fechar. Contraste. Ele tem aqui uma ferramenta, né, de amplitude de contraste que ele faz para você automático. Ele tenta otimizar, ele vai olhar para o histograma ali e ele sozinho vai tentar achar o melhor contraste. Você pode medir aqui, ó, equalizar o histograma quando você fala OK. Vocês viram que mudou um pouquinho? Essa imagem mudou pouco porque ela já foi obtida de uma maneira assim, embora seja uma imagem com desculpa. De propósito, a gente fez uma imagem com muito ruído, mas com relação boa de contraste. Então, ela não vai dar muita diferença, não. Se tem imagens que você tem um contraste ruim e você não quer ficar lá brigando com o histograma, ele já tem aqui uma rotina que busca para você a melhor relação de contraste. Você pode introduzir ruído na sua amostra, se você quiser também. Se achou que ela está muito bonitinha ou você quer fazer algum efeito artístico, você pode vir aqui, ó. Olha só, ficou mais ruidosa. Você pode adicionar um tipo de ruído específico, aí você vai abrir uma janela para você buscar lá qual tipo de arquivo você quer. Tem um muito famoso que é o tal de sal e pimenta, que dá essas marcas aqui, ó. Para dar a impressão de... Isso em fotografia fica bonitinho quando você coloca esse tipo de ruído, porque dá a impressão que a imagem está envelhecida. Quando você quer só editar para fins artísticos, assim. Em geral, a gente quer tirar ruído, né? A gente não quer colocar. Sombra. Aí a sombra mesmo, assim, parecer que tem iluminação de um lado, então a gente pergunta em que direção você quer colocar a sombra? Norte, oeste, sudoeste, por aí vai. Tem algumas demonstrações aqui. E esse negócio chamado binário. Binário, como o próprio nome diz, ele vai transformar a sua imagem numa imagem binária. Aqui eu tenho 256 tons de cinza. Quando eu fizer binário, ele vai virar preto e branco. Pronto. E aí ele escolheu por conta própria qual é o limite. A partir de um determinado valor de cinza, eu vou transformar em preto, e para cima desse valor eu vou transformar em branco. E várias coisas. Então, eu vou fazer binário para usar essas coisas aqui. Eu fiz aqui. Mas eu achei que ele comeu essas coisas. Eu posso, então, agora
Eu vou tirar minha imagem da frente. Peraí. Eu posso erodir. Achei que as bolinhas binárias ficaram muito grandes. Se eu clicar em erodir, ele vai consumir elas um pouco. Viram que elas diminuíram? Algumas até sumiram, porque ele já comeu alguns pixels dela. Eu posso dilatar. Então, ele vai engrossar, aumentar essas coisas aí. Por que que você pode fazer isso? Em alguns casos, você tem que dar a barra de erro. Então, você pode usar isso aqui como uma barra de erro. Deixa eu te fazer aqui. Edit. Eu meço essa bolinha aqui. Ela me dá lá, eu vou chutar um valor aqui, 10. Aí, quando eu fizer aqui a erosão, ela me dá 8. E quando eu fizer a dilatação, ela dá 12. Então, aí você vai dizer, não, essa bolinha tem 10 mais ou menos 2, né? Porque ela foi de 8 a 12. Essa seria uma forma de estabelecer barra de erro em medidas aí. Num exemplo muito simplório, tá, gente? Vocês não vão fazer isso, não. Vocês vão fazer uma análise sistemática que em breve vou mostrar como fazer isso automaticamente. Aqui eu estou só explorando alguns comandos aqui. Você pode aqui fechar preencher buraco. Você vê que tem umas aqui que tem uns buraquinhos. Se você fizer fill holes aqui, ele vai preencher os buraquinhos dela, para não ficar essa imagem cheia de coisa. E outras ferramentas aqui que eu vou deixar para vocês explorarem aí, brincando com coisa. Matemática. Eu posso somar duas imagens, subtrair duas imagens, multiplicar duas imagens, dividir duas imagens, colocar uma e outra sobreposta, eu posso colocar uma e outra, né? E toda uma série de operações pode ser feita aqui. Então, você tem isso, e tem aqui o Image Calculator, que também faz a mesma coisa. Quando você clicar Image Calculator, eu vou mostrar na frente aqui um resultado disso. Ele abre uma janelinha aqui dizendo, ó, eu tenho a primeira imagem, a operação que eu quero realizar é a segunda imagem. No meu caso, só tenho uma imagem, então ele colocou o nome das duas aqui. Eu teria que ter outra imagem aberta aqui. E aqui eu vou escolher o tipo de operação que eu quero fazer. Eu vou dar subtrair ela dela mesma, vamos ver o que que vai fazer. Como era de esperado, nada, né? Subtrair ela dela mesma, onde era branco. Ele falou branco menos branco dá nada, dá branco. E onde era preto, ele tirou preto menos preto, dá. Então, na verdade, o que ele fez foi subtrair os tons de cinza, né? 0 de 0, 255 de 255. Vai dar sempre isso aqui. A Ana Paula fez uma pergunta aqui no chat. Como faz para alterar a unidade de medida? Você fala... Quando eu fiz o set scale, eu fiz aqui Analyze, Set Scale, aparece essa janela para mim aqui, e ele diz aqui, ó, qual que é a unidade de comprimento. Aí você coloca aqui qual que é a unidade que você está trabalhando. No caso é nanômetro, mas eu posso colocar aqui centímetro, micrômetro. Então, assim, nesse set scale aqui você é livre para definir essas coisas. Ah, por nada. Tem umas perguntas, gente, que vocês fazem no chat, como eu comentei no início. Sim, eu tenho dois monitores, então eu estou com a apresentação aqui, que vocês estão vendo em um monitor, e a parte de controle do Zoom está em outro. E aí, às vezes, eu fico olhando para a imagem para fazer a explicação aqui, então posso demorar um pouco para ler o chat, tá? Se eu estiver demorando demais, vocês dão um toque por áudio. Ok, onde eu parei aqui? Process. Isso, operações matemáticas eu posso fazer tanto por aqui quanto por aqui. Se você tem um ruído de fundo e já tem ele imagiado sozinho, você pode chamá-lo de background e colocar aqui, subtrair background. Existem muitas outras ferramentas aqui que você pode processar na imagem.
Também, eu não tenho tempo hábil para ficar falando isso aqui, eu já estou demorando demais toda essa estrutura aqui, né? No item de analisar, a gente vai explorar alguns deles, não vou ficar aqui com um por um, não, né? E aqui, como eu disse para vocês, em plugins já tem uma série de rotinas prontas que basta vocês clicarem aqui que já vai ter. Por exemplo, aqui eu tenho a minha imagem e eu quero ver, digamos que eu tenho aqui um stack de imagens, né? Não vai dar muito certo agora, não tenho um stack de imagens aqui, um empilhamento de imagens, e eu quero ver como é que essas coisas ficam em 3D. Clique aqui em plugin, 3D Viewer. Apareceu, cancela. Aqui, como a minha imagem é uma imagem bidimensional que está binarizada, não vai aparecer nada aqui no meu 3D Viewer, né? Vou fechar essa aqui. Mas se ela fosse uma imagem que me permitisse alguma coisa, quando eu clicar aqui, ele automaticamente faz todo o processo de tridimensionalização para mim. É uma rotina que já está pronta. Alguém já teve esse trabalho e fez. Então basta, né? Eu não preciso ficar quebrando cabeça montando essa rotina mais aqui, né? Algumas ferramentas aqui da janela, né? Se você quer mostrar todas, como você quer organizar suas imagens na sua janela, e o famoso Help, que te dá uma série de coisas, de update do seu feed, sobre o feed, Wikipédia do feed. Como eu falei, a comunidade é extensa, existem fóruns de discussão muito detalhados, né? Tem uma lista de e-mails, etc. e tal, em que você pode jogar sua dúvida lá e as pessoas vão te ajudar com o seu problema, né? Gente, se eu ficar aqui abrindo um por um de todas essas coisas, vai demorar, e eu acho que agora, sim, eu já espero, né, ter dado o V0 para que vocês possam ir brincando com algumas coisas aqui. Obviamente, ao longo dos nossos próximos encontros, eu vou trabalhar melhor muitos deles, né? Mas então vamos deixar para explorar com detalhes cada uma das coisas mais interessantes. Bom, agora que a gente fez aquele tour pelo Fiji, eu acho que eu me empolguei demais e ficou um pouco cansativo sobre aquilo. Vamos lá, então, para o nosso objetivo. Por que que a gente está estudando o Fiji? Porque a gente quer processar uma imagem. E o que que a gente quer fazer? A gente quer manipular essa imagem para que para extrair informações quantitativas de algumas propriedades dessa imagem. Não é que uma imagem de satélite, por exemplo, que informação você pode tirar aqui? Você consegue medir a área total que foi fotografada e você quer saber dela. Quanto de área verde esse lugar tem? Quanto já foi desmatado? Esse cânion ocupa quanto da área? Não é? A plantação de urucum que está aqui, né, que o urucum é vermelho, ocupou quanto? Era para ter mais? Era para ter menos? Então, é o tipo de informação que você consegue tirar. Não é? No caso das bolinhas que eu estou usando tanto quanto exemplo aqui, uma das coisas que a gente sempre quer saber nesse tipo de imagem é qual que é a distribuição de tamanhos dessas bolinhas, dessas esferas, não é? Eu vou medir uma a uma, fazendo aquele tracinho no meio delas, medir, anotar, medir, anotar. Se eu fizer isso manualmente, são duas coisas. Eu vou demorar muito por imagem e eu vou medir só as mais fáceis. Eu vou medir, né, assim, por questões de conveniência, essas pequenininhas aqui, que são mais difíceis de serem enxergadas, vão ser todas desprezadas. Então, a minha medida vai ter um viés. O processamento de imagem permite, então, que eu consiga extrair essas informações de uma maneira automatizada. Então, eu ganho em rapidez, em precisão, né, e em tempo. Rapidez e tempo tá relacionado, é a mesma coisa, né? E esse processamento, então, eu consigo sair dessa imagem e chegar aqui num gráfico de distribuição de tamanho que é extremamente confiável. Esse é um processo que a gente vai aprender como fazer também, né? E toda essa manipulação é feita através de operações matemáticas. Por isso que eu bati tanto o pé e repito toda hora. O que que é uma imagem? Imagem é um conjunto, né,
é uma matriz quadrada de pixels, onde cada pixel tem um valor né, de um tom. E esses números é que são usados para realizar essas operações matemáticas, né? Então, assim, que tipo de operação a gente pode fazer? Redução de ruído aleatório. Como eu já mostrei para vocês aí, eu já adiantei algumas coisas aqui, é uma coisa que sempre acontece. Por alguma razão, quando você está lá obtendo a sua imagem, ela sai ruidosa, cheia desse, parece assim, com esse aspecto arenoso aí. Então, você tem ferramentas que permitem que você elimine esse ruído. Redução de ruído periódico, esse é muito comum, né? O equipamento ele está perto de uma rede elétrica, ele está perto de uma bomba de vácuo, ele está perto de alguma construção. Naquele dia em particular, tem o vizinho lá, está construindo a fundação do prédio dele e tem um batistaca que toda hora vibra em frequência periódica, então você consegue limpar isso aqui. Correções mais básicas, correção de brilho e contraste. Esse slide aqui, eu achei ele legal, vou explorar ele um pouco mais. Então, eu tenho aqui uma imagem que está claramente aqui com problemas de contraste. Uma imagem que está aqui embaçada, né? E escura. Então, quando você faz a distribuição de tons de cinzas dessa imagem, é uma distribuição bonitinha, gaussiana, em torno aqui, né? Do meio, mas observe que essa imagem, ela foi tomada de uma maneira que ela não aproveitou toda a distribuição de tons possível. Ela se concentrou aqui numa largura de 33 dos 256 tons possíveis, ela está pegando só 34 deles, os 34 do meio. Ela não está usando nem os mais claros e nem mais escuros, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tende a fazer para corrigir uma imagem, o ideal é que você não obtenha uma imagem assim. Já na obtenção, você olhe para o histograma, muitos instrumentos permitem que você veja o histograma de distribuição de tons ali do lado e você faz os seus ajustes de brilho e contraste para aproveitar tudo. Mas não teve jeito, por razões diversas, obteve essa imagem, eu tenho que corrigir isso num pós-processamento. Primeira coisa aqui seria brilho. O que é melhorar o brilho de uma imagem ou escurecer uma imagem? No caso, você vai somar a cada pixel um valor constante. Ou seja, você vai deslocar a sua distribuição. No caso aqui, eu aumentei o brilho, eu desloquei a minha distribuição para mais perto do branco. Uma imagem que ficou mais clara, que eu somei pixel a pixel, cada pixel eu somei o mesmo valor, então eu trouxe todo mundo para a direita, para mais perto aqui dos tons mais claros, mas eu continuo não aproveitando esses outros tons aqui, não estão sendo aproveitados. Então depois eu parto para a correção de contraste. Agora eu vou para a correção de contraste. Quer dizer, você não precisa fazer um e depois o outro, não. Você vai olhar o que é o melhor para a sua imagem. No contraste, é o alargamento dessa distribuição. Olhe que agora, na nova distribuição dessa imagem, depois que o contraste foi corrigido, eu estou ocupando todos os tons de cinza. Eu tenho pixels ocupando todas as distribuições de tons de cinza possível. Olha como a imagem ficou melhor para que eu possa fazer algum tipo de medida analítica nela. Só que quando eu faço esse negócio pós-processado, eu estou expandindo aqui. Observe que aqui eu tenho uma distribuição compacta. Observe que aqui, eu vou dar um zoom para ficar mais visível agora, a minha distribuição não é mais contínua. Eu tenho alguns tons de cinza aqui que não estão ocupados por ninguém, né? Que são essas linhas brancas aqui. Então, é um pequeno preço que eu vou pagar por expandir a minha distribuição de tons de cinza aqui, mas eu melhorei o contraste, né? Gente, tá, eu vou falar aqui sobre isso. Eu vou terminar às 11h40, tá?
porque senão está ficando muito cansativo já para todo mundo. Eu acho que para quem nunca trabalhou com processamento de imagens, para quem está chegando a primeira vez, pelo menos no FIG, é um número de informação muito grande que pode deixar as pessoas saturadas. Então, eu vou fazer essa parte aqui de macros e plugins e vou encerrar por hoje. Tudo bem? Ó, você tem lá uma série de coisas que você precisa fazer. Binarizar, achar, não necessariamente binarizar, segmentar a sua imagem, melhorar brilho e contraste, extrair ruído, e você vai fazer uma série de coisas. Vai usar uma série de ferramentas em sequência, numa imagem. Aí depois você precisa repetir tudo aquilo para uma segunda imagem, para uma terceira imagem, para umas 10 imagens, dependendo do volume de informação que você tem, isso pode chegar em 100, 150 imagens. Você não precisa fazer isso para todas. Você pode fazer para a primeira e gravar aquela sequência como uma macro. E você pode depois executar essa macro em todas as outras imagens. Então, eu vou dar um exemplo disso aqui, de como fazer isso. Então, eu vou deixar o fiche aqui, nessa partezinha branca. Eu vou fazer só para 2 imagens. Eu vou pegar essa aqui. Bom, Breno. Deixa aqui. Imagem aberta, então a gente vem aqui. Plugins, macros. Tem aqui várias informações. Eu posso instalar uma macro já pronta, eu posso correr uma macro que já existe, mas nesse caso eu quero gravar. Record. Abre essa janela aqui que chama Recorder. Com o nome macro, eu vou dar um nome para ela aqui, mas não vou dar nome para ela ainda não. A partir de agora, tudo que eu fizer aqui vai ser gravado. Então vamos lá, eu vou clicar aqui e eu vou binarizar essa imagem. Então vem aqui. Imagem, ajustar, threshold. Olha que já apareceu aqui o comando escrito aqui. Ok. Ajustei aqui mais ou menos. Vou aplicar. Ele aplicou, binarizou a minha máscara. Ok. Eu posso fazer aqui. Mas, tá. Aqui em Process. Eu vou usar aqui, eu vou dar um zoom aqui no cantinho, porque eu vou usar uma ferramenta que eu estava esperando nesse momento. Observe que algumas das partículas aqui, elas ficaram emendadas. Então, quando eu mandar medir isso aqui, num possível processo de medida, ele vai entender que isso aqui é tudo uma partícula só, e vai me dar um resultado escuro, um resultado errado. Então, você vem aqui em binarizar, Process, Binary, tem essa função aqui, Watershed. Olha o que ele fez. Ele reconheceu, por um processo que eu não vou discutir aqui, vai ter um momento adequado para isso, as fronteiras ele meio que quebrou. Essa partícula aqui vai ficar com um tamanho meio errado, mas ainda assim vai ficar mais próximo do real do que era antes. Né? E o comando foi registrado aqui. Depois disso, olha que tudo que eu faço ele registra, zoom, etc e tal. Eu vou deixar isso tudo assim, não vou tirar nada. Depois que eu fiz aqui, encerrei, estou feliz com esse pequeno processamento que eu fiz na imagem, agora que eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de teste 1. E vou criar essa macro. Quando eu criar, o recorder permanece aqui, mas surge agora a janela da macro mesmo. Está aqui, ó, com o nome que eu criei, teste 1. Eu vou fechar o recorder, vou fechar essa minha imagem. Vou fechar tudo aqui. Deixa só aberto aqui a janela do plugin. E vou abrir uma outra imagem. Eu abri essa aqui, eu vou abrir agora uma outra parecida, que eu vou fazer a mesma coisa com ela. A imagem está aberta aqui. Eu não preciso fazer passo a passo. Eu tenho 2 opções aqui. Eu posso correr a macro inteira.
Olha só, eu dei um clique, ele já fez tudo aquilo que eu tinha feito antes. Inclusive os zooms. Então agora, o meu problema se resumiu. Eu tive um pequeno trabalho de estabelecer quais são os passos que eu vou tomar para processar a primeira imagem. As próximas eu vou só clicando em Run aqui. E essa macro fica salva. Então basta buscar por ela aqui. Posso correr, editar, né? E buscar por ela. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela das macros, eu vou achar lá o teste 1. Ou, se eu não quiser correr a macro inteira, com todos os processos, você pode trabalhar linha a linha. Não, eu quero só fazer os limiares, só o threshold. Então, você seleciona a linha aqui de setar o threshold, e aqui em cima, em Run, você correr o código selecionado. Ah, eu tenho que... Ele reclamou aqui. Porque aqui eu preciso de 3. Olha lá. Ok, eu não quero esse, eu quero só converter aqui, correr só os zooms, para repetir exatamente aqueles zooms que eu fiz. Correr, correr as coisas aqui. Então você pode rodar a macro inteira ou rodar só algumas linhas dela. Ah, mas eu não quero esse último zoom aqui. Então você pode deletar. Selecione e clique em Del no seu teclado. Lawane, eu te acompanho em sua dor, tá? Eu também sofri fazendo essas medidas todas no braço aqui, tá? Pessoal, para não saturar vocês, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu gostaria que vocês me dessem retorno sobre o que pode ser melhor na aula de hoje, né? Se foi muito corrido, se foi muito devagar, tá? Como eu disse antes, nada aqui é fechado, nada é engessado. Vocês as opiniões, sugestões e críticas principalmente são muito bem-vindas, tá? Que elogios não é, assim, elogios são bons, mas eles deixam a gente sempre no mesmo lugar. O que faz a gente avançar são as críticas construtivas. Então, eu espero muito o retorno de vocês sobre o que pode ficar melhor nisso aqui, ok? Para a próxima aula, então, só para dar aqui os próximos capítulos, né? Nós vamos falar sobre redução de ruído periódico. Ninguém fica aflito com essa equação aqui, não, tá? Vocês não têm que resolver ela, não, é só título informativo. Como é que você tira essas linhas aqui? Como é que você usa isso a seu favor para extrair informação periódica? Como é que você trabalha com aquelas operações? O que que você ganha, o que que você perde numa imagem fazendo aquilo? Como é que você faz uma correção de brilho e contraste da maneira mais otimizada possível, né? Filtros, como é que esses filtros todos que eu mostrei lá, como é que eles funcionam? A gente vai explorar tudo isso, mas isso são cenas dos próximos capítulos, não é? Eu vou deixar para depois. Eu agradeço muito a atenção de vocês aí, as intervenções, né? Eu quero que vocês se sintam sempre à vontade para isso, tá? E muito obrigado aí pela atenção e participação de vocês e até semana que vem, ok? Obrigada, Nikita. Não deixa de compartilhar o link, não. Não, não vou deixar de compartilhar o vídeo, Sim. não. Ele vai Isso. entrar logo, logo lá. Tá, joia. Obrigada. Obrigado a vocês. Professor, Oi. eu não sei se vai ter esse exemplo. Nossas imagens aqui sofrem de um problema que o contraste ele começa branco e vai escurecendo por causa de um desalinhamento do equipamento. Teria alguma técnica para conseguir resolver isso? E ele não repete, né? Ele é linear, mas ele não repete o contraste. Você fala que a primeira imagem tem uma A distribuição de imagem, a imagem começa num brilho mais alto e vai reduzindo o brilho por causa Ah, do sim, eu alinhamento sei. do Você, equipamento. a sua imagem, ela tem uma, assim, ela fica com, entendi. Nós vamos fazer isso sim. Como você, ela tem 2 tons de brilho, assim, é como. Isso, Não, é a próxima aula. Vou mostrar tá como fazer ótimo. isso. Tem um Ah, filtro para obrigado. isso. Uhum.
Tá Era só a ok? dúvida. Obrigado. Tá ok. Então, gente, muito obrigado, tá? Eu tenho que sair agora e agradeço demais pela presença de vocês. Tá? A aula vai ficar gravada, logo, logo eu mando naquele mesmo canal do YouTube, só que ela vai como aula 2. Tchau, tchau.